Well, baby, let's write a love song tonight. Well, you bring the rhythm and honey, I'll bring the rhyme. Make it high, make it low, make it fast, make it slow. TVC apresenta mais um programa UPACAF e a Comunidade. Agradeço o carinho de todos vocês, né, que todo sábado, a partir das 13 horas, estão assistindo na TVC Pelotas, canal 14 NET, e na rede social, no Facebook. Você entra na página aí da TV e pode assistir, né, o programa UPACAF Comunidade. E também tem o aplicativo TVC Pelotas RS. Você também assiste toda a programação da TV comunitária. Toda a programação você assiste no canal 14 e pela rede social e pelo aplicativo TVC Pelotas, todo sábado às 13 horas. E durante a semana vai tendo as reprises, né? Durante a semana, aí, toda a semana que vem agora, você pode assistir aí. Quem não assistiu no sábado vai assistir durante a programação aí da TV em vários horários, não tem um horário alternativo, tem vários horários que entra na grade aí, você assiste o programa UPACAF e a Comunidade. Hoje nós vamos falar da cidade vizinha, nós vamos falar da nossa cidade, do lado daqui de Pelotas, Capão do Leão. E hoje nós estamos recebendo uma visita importante para nós, é o vereador Renato Póvoa, né? Póvoa, né? Renato, que tem uma grande bagagem aí na vida política, vereador lá no Capão do Leão, primeiro mandato, né, como vereador, mas bagagem política aqui, que ele mandou um histórico dele, eu vou te dizer, é muita coisa aí. Mas eu gostaria que o Renato se apresentasse e o pessoal saber, né, qual é a vida política do Renato e qual é a sua atividade. Eu sei que já foi vice-diretor lá do Alberto Madruga, né? Isso, foi vice-diretor lá, né? Trabalha tanto na educação, vi que tem alguns projetos também na saúde, vários lugares. O nosso vereador do Capão do Leão tem, né? E é vereador, né, eleito pelo PT lá do Capão do Leão. Boa tarde. Boa tarde a todas as pessoas que nos assistem. Agradecer ao presidente o Valdir Duarte, TVC, né, esse programa onde a comunidade assiste e é bem informada. Primeiro, falar um pouquinho, né, da minha formação. Eu nasci lá no campus da Universidade Federal de Pelotas. Costumo me apresentar como bisneto de negro e de índio, que é uma das origens, né, que a gente não pode esquecer de onde a gente vem. Minha formação, sou professor, sou formado em gestão pública e sou terapeuta. Trabalho hoje com as práticas integrativas de saúde, né, as PICs, que trabalho com as essências, com plantas medicinais, óleos, trabalho com reiki, sou mestre em reiki também. E a gente hoje, fiz um mestrado na Universidade Federal da Paraíba, nessa área, onde a gente defende hoje a saúde pública a partir daquilo que nós que existia antes. Costumo dizer que antes não existia a farmácia, né? Nós tínhamos lá os ervateiros, né? Os caciques, as pessoas, as curandeiras, e essa medicina ela foi abandonada, né? Num processo de capitalismo, onde hoje a gente vê a maior parte da população dependendo das farmácias, né? Não que não seja importante alguns medicamentos, mas o medicamento da saúde básica, da prevenção, a natureza nos dá. Eu costumo dizer que nós temos 3 coisas só que a gente precisa para ver, e que ninguém vive sem essas 3 coisas. Ninguém vive sem a terra, ninguém vive sem o ar e ninguém vive sem a água. Sendo que quem nos deu a vida foi o ar, né? Se a gente nasceu, não respirou, e é ele que vai nos tirar. Então, trabalhei também algum tempo aqui na Secretaria da Educação, minha formação começou aqui, com 16 anos, fui estagiário aqui.
Também trabalhei na Assembleia Legislativa com a primeira deputada eleita, Cecília Hipólito. Depois trabalhei no Palácio Piratini, junto ao meu companheiro Olívio Dutra, onde a Secretaria do Interior, na Casa Rosada. Depois trabalhei também um tempo lá no Ministério das Cidades. Vim depois trabalhar aqui no gabinete do Marrone, no terceiro ano de governo, onde implementamos prefeitura no bairro. Trabalhei também com a vereadora Miriam Marrone, aqui na Câmara de Pelotas. Então a gente já tem uma passagem aí de alguns anos, né? É que a experiência de vida, né? Eu vou fazer 60 anos, então iniciei novo, trabalhar novo. Minha mãe criou 7 filhos trabalhando em fábrica, não foi fácil, perdi meu pai muito cedo, mas a gente sempre se dedicou muito à questão da comunidade. E aí, depois de um tempo, voltei para minha cidade, Capão do Leão, e fiz um trabalho na área da saúde como diretor, onde implementei as PICs, as Práticas Integrativas e Complementares de Saúde, onde fizemos relógios de plantas medicinais, o posto de saúde com academia, com professor de educação física, com terapeutas, né, trabalhando a questão do cuidado com as pessoas, no acolhimento, numa UBS. Costumo dizer que às vezes a população vai na unidade básica e nem é por uma questão de saúde corporal, e sim muito mais uma saúde emocional. E a gente precisa ter esse entendimento. Fiz esse trabalho, fui convidado a ser candidato a vereador. Na realidade, no momento eu meio que resisti, não estava nos meus planos. Mas aí fui convencido, e como sempre foi uma ferramenta do Partido dos Trabalhadores, né? Sempre trabalhei junto às comunidades da Igreja Católica, Pastoral da Terra, Pastoral da Criança, ajudei a construir o Movimento Sem Terra, o MST, Movimento Ribeirinho, Movimento Quilombola. E aí não pude recusar e acabei sendo o segundo mais votado do município. Estamos lá desenvolvendo um trabalho e é isso que a gente quer mostrar aqui, meio que fazer um relatório do final do ano, né, do que alguns projetos que a gente fez que a gente acha importante para a nossa comunidade. Vamos ao primeiro projeto aí, claro, início, né? Tu já inicia mostrando já trabalho, né? O vereador tem que ser assim, a comunidade tem que conhecer, se votou, ela também vai cobrar, né? Geralmente a comunidade, né, o eleitor que votou no vereador vai cobrar, olha, o que tu vai apresentar para nós? E ganha muitas vezes, tu te elege, apresentando proposta para a comunidade, né? E qual foi as propostas que tu já desenvolveu como na Câmara de Vereador, né? Porque na verdade o vereador é para legislar, mas também se apresenta projetos, né? Sim. A primeira coisa, teve alguns itens da minha campanha que eu pontuei para trabalhar. A questão da saúde, né? Implementação principalmente do CAPS, de música terapeuta, de pessoas que trabalhassem artes plásticas a partir de um conceito de inclusão daquela população, e também trabalhar Reiki Yoga para diminuir o medicamento e fazer com que essas pessoas tivessem um resultado de qualidade de vida. E no primeiro ano eu já trouxe uma emenda de R$250 mil para a implementação e criação do novo CAPS, porque o CAPS do Capão é uma casa alugada e que dificulta muito o trabalho da população. Então a gente fez esse trabalho, né? Depois nós trabalhamos também muito em cima da questão do vale alimentação. Tinha uma incoerência na minha forma de pensar, que o trabalhador, quando ele tira férias, ele não recebeu o vale, né? E parece que ele não come nas férias. E aí um vale hoje é 800 e poucos reais. Então isso fazia falta. A gente fez uma proposição também para que fosse beneficiado também todos os trabalhadores. Fizemos uma intervenção muito importante na área da saúde, quando dos 33% integral nós demos para os professores. Nós mostramos para a gestão pública, que no momento era contra e dizia que não tinha dinheiro para pagar, e nós mostramos que a partir do repasse do governo federal tinha como fazer isso. Fizemos uma audiência pública onde debatemos, levamos sindicato junto,
dos professores, a gestão atual, e mostramos que tínhamos condições de dar os 33% integral a todos os professores. E isso aconteceu, também foi uma das grandes conquistas do mandato e também dos professores, porque, na realidade, a gente fala muito da valorização dos professores, né? Sem os professores, nós não vamos ter médico, não vamos ter engenheiro. Mas na hora de realmente, né, valorizar o professor, parece que eles ficam esquecidos. E o nosso mandato trabalha muito forte nessa área também, na área da educação, onde também aprovamos um projeto, a questão de um mês atrás, de dia 11 de novembro, se criou uma data que nós vamos trabalhar robótica, é a nova tecnologia, ciências, enquanto as escolas, para fazerem projetos, para os alunos se autodescobrir. Nós temos que fazer com que essa geração de hoje, que trabalha muito a questão da internet, criar a questão das robóticas e trabalhar. Nós precisamos incentivar isso, e a gente foi aprovado esse projeto também, que nos deixou muito, muito contente. Na área da saúde, aprovamos também o Outubro Rosa, né, que ficou no calendário, onde nós vamos fazer um trabalho nas escolas, esclarecendo o câncer de mama, a questão da prevenção do câncer de mama. O Novembro Azul também, a questão da prevenção do câncer de próstata, onde eu vou nas salas de aula, explico para os guris, para as crianças. Eu costumo dizer que quando a gente faz projetos de prevenção, nós temos que trabalhar com as crianças. E aí, quando eu chego na sala de aula, eu ainda digo, olha, isso não é para vocês, né? Nem para as meninas, nem para vocês guris ainda, porque são jovens. Mas isso acontece se você gosta do seu pai, da sua mãe, da sua tia, você tem alguém acima de 40 anos que pode estar correndo esse risco, pedir para elas fazerem os exames e fazer a prevenção, porque pode ser evitado aí uma morte. Então é um trabalho que a gente faz com bastante prazer. E um dos grandes projetos que foi polêmico, inclusive na casa, que foi aprovado, e que eu digo que foi um dos projetos que eu tenho assim a honra, né, de defender e de falar que foi um projeto importante, que é um projeto de inclusão, que as pessoas que têm o cadastro único, elas hoje, elas não precisam, a partir do momento que elas fazem o requerimento, pagarem a taxa para fazer o concurso público. Por que disso? Na realidade, nós temos várias pessoas com capacidade de fazer o concurso público, mas que chega na hora, não tem R$70 para fazer esse concurso público, R$50, 80, seja o valor que for. E essa pessoa não tem como tirar da sua alimentação, né, muitas vezes, esses R$70, 80 para investir no concurso público. Então, nós fizemos esse projeto de lei, foi aprovado, a gente espera agora só que o prefeito sancione, porque isso vai facilitar e vai dar chance para essa população que necessita ter condições de fazer um concurso público, e a gente tem muitas pessoas dessa com grande capacidade. Essas pessoas que sentem na pele, que sofrem, são pessoas que também, eu sempre investi muito nisso, principalmente meus alunos, aqueles mais necessitados, de dar oportunidade para essa população, porque essa população, como ela passa trabalho, quando ela tem oportunidade, ela corresponde à altura. E esse foi um dos projetos que deixou a nossa marca também, sem falar a questão também dos projetos que a gente fez, questão de diárias para os motoristas da SAMU, os motoristas que trabalham na saúde do nosso município também, que motoristas que eles viajam, eles passam a noite na estrada, madrugada, e a diária deles era uma diária quase que irrisória, porque eles pagam inclusive a alimentação para aquelas pessoas que eles levam, são pessoas carentes. Então, esse trabalho de reconhecimento do funcionário público, né, e das pessoas que mais necessitam é o que a gente vem trabalhando firme, né, e sem falar também alguns projetos aí da questão que estavam parados, a criação de creche, tem 2 creches que foi parada no município, nós fomos a Brasília. Como eu tenho esse conhecimento da Assembleia, já trabalhei bastante também em Brasília, a gente tenta ajudar o poder público hoje, mesmo não sendo do nosso partido, os gestores que estão lá,
mas a gente sempre fez esse trabalho, independente de ser vereador ou não. Eu sempre ajudei a construir as escolas, lutamos pelo Alberto Madruga, no qual fui diretor, que era um campo de futebol, lutamos no governo Olivo, fizemos o posto de saúde, posto 3, que era um chalé caindo os pedaços, hoje é um posto, um modelo ali que atende a maior parte da população do Capão do Leão. Uma escola, Laura Caldeira, no Zona Sul também, era uma escola que estava caindo, uma escola do Estado. No governo Olivo também nós fizemos uma escola nova com uma quadra poliesportiva. Então a gente vem trabalhando bastante, sempre com a visão de melhorar. Eu costumo dizer que eu nasci, né, lá no campus, minha família toda ali do bairro Jardim América, meu avô Chico Pires foi um dos construtores do bairro Jardim América na época, porque o Jardim América surgiu depois que parou de se usar o trem a vapor, né, e as grandes fábricas, porque tudo Sim. era movido a lenha. E aí quando parou, né, a energia a lenha, a vapor, eles tiveram que fazer alguma coisa. Aí começou a olaria, aí começou a arrancar os tocos de eucalipto, fazer as ruas, e aí foi feito o loteamento do Jardim América através ainda do antigo Loreia, né, que tinha concessão depois daquela área. Então a gente tem uma afinidade, né? E nascemos ali, perdemos nosso umbigo ali, a gente está sempre trabalhando para melhorar a nossa cidade, que a gente sabe que falta muita coisa ainda, mas eu sou da época que a gente não tinha nem água, né? Nós tínhamos uma cacimba ali, né? E depois veio as bicas, hoje já tem água encanada, então a gente torce e trabalha para que melhore cada vez mais a nossa cidade. Projeto lá Claro, eu falo projeto porque, na verdade, é o poder público que faz muitos projetos na área de habitação, né? Qual é o projeto que lá eu sei que tem vários loteamentos irregulares, né? Pessoas que foram morar, foram se apossando, né, de alguns espaços, que eu acho que a pessoa tem que ter o direito de moradia, né, sempre, porque a gente que milita no movimento comunitário, a bandeira que a gente defendia desde o início é as pessoas terem um lugar para morar. Então, tem áreas que não estão sendo ocupadas e acabam sendo ocupadas aí por moradores que não têm aonde morar. Tem algum projeto lá em relação às casas populares, alguma coisa lá no Capão do Leão, que eu gostaria que... Na realidade, Capão do Leão, nós estamos muito atrasados ainda nessa questão, né, de reconhecimento das áreas ocupadas. Né? A gente está iniciando um trabalho lá, junto à promotoria, para que a gente faça esse reconhecimento. Porque, na realidade, nós temos várias ocupações que fazem mais de 15 anos, 10 anos, tem ocupação lá de 30 anos, e que as pessoas ainda não adquiriram, né, a certidão de posse, e que isso prejudica, inclusive, a prefeitura, porque a população não paga o imposto, porque ela não tem ainda, né, ela mora ali, é dela, mas ela não tem escritura, não tem como fazer. E a prefeitura paga caro por isso, porque na realidade... E a regularização fundiária que teria que fazer, né? Não faz. Isso é um grande problema. Capão do Leão, só para você ter uma ideia, 60% das habitações de Capão do Leão é irregulares. Habitação. Por quê? Porque se você vai lá no cadastro, existe o terreno, mas a casa não está regularizada. Por quê? Porque, na realidade, ninguém faz planta, né? Pobre não faz planta. Sim, né? Não tem como, Pobre, né? Vai lá e faz a peça, faz o banheiro, faz a sala, a cozinha, bota o telhado, mas a planta ele não tem. Então, esse é um dos grandes problemas que nós temos no nosso município, na própria gestão nossa, que nós somos governo lá. Eu tentei fomentar esse debate, infelizmente não foi à frente, porque existe hoje um programa que você paga um X, na época eu acho que era em torno de 800 mil. As pessoas dizem, 800 mil é muito dinheiro. Não, não é muito dinheiro, porque tem um programa de firmas hoje que se instalam e ela, a partir do GPS, elas te dão todo o mapeamento e você paga 800 mil para fazer tudo isso, mas cadastra, vê o tamanho da casa, quantas peças, tudo regular, porque se você for medir hoje e procurar, quando você termina uma ponta, a outra já tem outra ocupação. Então, nesse cadastro daria, eu lembro que era 800 mil, mas no primeiro ano a prefeitura já arrecadava 1.200.000. Então ela ia se pagar no primeiro ano, né?
Infelizmente a gente não chegou ainda, não teve essa visão, né, da prefeitura. Eu costumo dizer isso, eu venho falando isso há muitos anos, né, que quando nós fizer a regulamentação fundiária no município de Capão do Leão, a receita do Capão do Leão ela vai quase triplicar. Porque aí a gente vai arrecadar IPTU, né? E aí você vai poder fazer mais calçamento, vai poder tapar. Outro projeto também importante que eu fiz, agora me lembrei também, que terminando com as valetas céu aberto, é um projeto que a pessoa que paga o seu IPTU, se ela tem uma valeta na frente da casa, ela pode requerer os canos, a bitola do cano, ela compra e depois ela passa a abatendo o IPTU. Isso foi um projeto também, eu não sei se o prefeito já sancionou, mas é um projeto que já foi votado também, de minha autoria, porque na realidade o que acontece? As pessoas que pagam o IPTU, se eles têm o cano na frente da casa, eles já não têm melhoria, eles pagam o IPTU. E muitas vezes o cano na época da politicagem, né, as pessoas vão lá para aquelas pessoas que não pagam nada, não que elas não mereçam, elas merecem também, mas acaba tirando dali e botando lá, e então fica, na realidade, quem não paga recebe, quem paga não recebe nada, que é uma injustiça. Então a gente acha que essa questão do reconhecimento fundiário, nós temos que fazer isso com urgência, infelizmente. Está muito parado, não existe a Secretaria de Habitação, a Secretaria de Obras não consegue planejar o dia a dia. Nós temos hoje um grande problema no nosso município, a meu ver, eu sou gestor público também formado, é que nós temos pessoas, e as pessoas, não é que as pessoas não fazem porque são maldosas, porque não querem, não, elas não fazem porque elas não têm conhecimento técnico. E quando você não tem conhecimento técnico, não adianta botar lá porque é amigo do prefeito ou é amigo do vereador. Isso é um dos grandes problemas da nossa cidade, que atrapalha bastante o desenvolvimento do nosso município. Programa UPACAF e a comunidade, né? Estamos aí conversando com o vereador lá do Capão do Leão, o Renato Polva, que é vereador do Capão do Leão, lá do PT, e que tem grande, né, conhecimento aí na área de gestão urbana, né, e também na área de saúde, e um educador. O mais importante é um educador, vive a comunidade, né? Foi diretor ou vice-diretor? Fui vice-diretor da Escola Alberto Madruga, na sua fundação lá, uma escola que era um campo de futebol, a gente transformou hoje. É a maior escola que nós temos no município a nível de ensino médio, ensino fundamental. O Alberto Madruga tem em torno de... Que foi prefeito também, o Alberto Madruga, o primeiro prefeito lá, né? O Alberto Madruga, Capão do Leão era 5º distrito, né? E ali o Alberto Madruga era eleito, o único vereador negro eleito, né, pela zona rural lá. Então... ali é uma resistência, né, nativa, por isso que eu digo, né, quem nasceu no Capão Leão, ou ele é índio, ou ele é filho de negro, ou ele é parente negro, ele tem sangue na... E a gente se orgulha disso, porque tem uma coisa muito importante ali que aconteceu, que foi naquela revolta da Farroupilha, na Revolução Farroupilha, que mataram, né, os lanceiros, dia 25 até foi a data de novembro, foi a data desse acontecimento histórico, e ali extinguiram várias lideranças, né? Lá onde é a Universidade Federal de Pelotas foi a primeira cooperativa que teve, e era INCRAS, depois Instituto Agronômico, depois veio Embrapa e depois Universidade Federal. E ali existia isso por conta de que o canal São Gonçalo é um dos únicos canais do mundo que liga duas lagoas e que liga o oceano. Então, se você está ali, a gente não tem estrada, não tinha aeroporto, não tinha ferrovia, mas o pessoal que conhece ali o caminho das águas, ele sabe que ali, se você sair lá da fronteira, você descendo pelos riachos, você chega no São Gonçalo, ou chega na Lagoa Mirim, chega na Lagoa dos Patos, e por sua vez vai para o oceano. Então,
é um resgate que eu fiz também, né, estudando isso um pouco da questão da constelação familiar, para saber o porquê, né, da minha vivência, de eu conseguir sempre trabalhar com as pessoas mais humildes, trabalhar com os movimentos sociais. Eu busquei isso e encontrei isso. Infelizmente, pouco é falado, né, dos índios que moravam ali, que habitavam o Canal São Gonçalo, e os negros lanceiros também. Pouco é falado, inclusive na universidade. Tem uma parte da história que, às vezes, né, o Estado apaga, né, para não falar o que foi feito, que, na realidade, fizeram uma chacina na Revolução Farroupilha com os negros, com os lanceiros e os índios. Programa UPACAF, a comunidade, recebendo a visita hoje do vereador Renato, né, e hoje a gente vai falar de tudo. Eu gostaria de perguntar para ti, eu sei que não seria, né, você que ia responder para nós, mas qual é a arrecadação que tem hoje ali o Capão do Leão? Capão do Leão está em 118 milhões anuais. É uma das maiores receitas por renda per capita da região sul. É um município bem enxuto, né? O Capão do Leão, eu costumo dizer que é uma cidade que tem tudo, né? Ela tem ali o Canal São Gonçalo, que liga o Arroio Padre Doutor, que liga a Lagoa Mirim, que liga a Lagoa dos Patos, que liga o Oceano. Nós temos uma grande parte das pedreiras que dá para explorar enquanto turismo também. Nós somos atravessados por 2 BR, que facilita bastante tudo que vem da fronteira, né? Passa ali. Nós temos também a ferrovia que passa ali, nós temos perto do Porto de Pelotas, que também facilita, e Capão do Leão hoje está se tornando um celeiro de muitas empresas, né? Infelizmente, o grande problema é crescer desorganizado, né? Isso depois a gente paga um preço muito caro, mas na medida do possível, hoje Capão do Leão, nós saímos de... Quando emancipou 7 mil habitantes, depois foi para 14, para 19, de 20 pulou para 20, 25, hoje nós estamos em 30 mil habitantes. Então, Capão do Leão acaba sendo uma cidade dormitória, né? O pessoal que mora lá, ele trabalha quase todo em Pelotas. E com a questão do polo naval, nós tivemos um crescimento muito grande ali de pessoas que vieram de outros estados e se instalaram ali no antigo Motel Vila Rica, que virou uma pousada onde nós tínhamos ali quase 400 pessoas morando ali. E a gente está nessa luta também de novo, já comecei um movimento com as câmaras de vereadores para a retomada do polo naval. A partir do dia 1º de janeiro, nós já vamos também estar batendo lá na porta do presidente Lula para que se retome o polo naval, porque quando tinha o polo naval aqui na região, a gente tinha muito emprego, era todo mundo trabalhando, dinheiro... circulava o dinheiro, né? Você não via a miséria que se vê hoje. Então, a gente já está mobilizando os vereadores, as câmaras de vereadores, já está tirando comissões, inclusive, para levantar essa bandeira aí, que é uma bandeira importante para a nossa região, porque a gente tem que pensar no todo. O vereador, para mim, ele não pode estar pensando só lá no poste, no bueiro, né, na estrada. Ele tem que ter uma visão macro da coisa para trazer, porque quando a gente traz um polo naval para a nossa região, Capão do Leão vai ser beneficiado, Cerrito, Morredondo, Turuçu, Pinheiro Machado, Piratini, Canguçu, Erval, Jaguarão, toda essa região cresce. E a gente precisa unir forças aí, estamos fazendo um trabalho forte também em cima disso. Outra questão que a gente está discutindo também, já participei de 2 audiências, é a questão desse pedágio, é um roubo que fazem hoje para a nossa região, a questão do pedágio. Isso nos tira a capacidade, né, de concorrência, de trazer grandes empreendimentos para cá, porque você pega de Camaquã para cá mesmo, 2 pedágios, você vem a Rio Grande, você vai pagar 30 reais para ir no cassino e voltar. É muito dinheiro, você não paga isso de gasolina. Gasolina vai e volta com esse dinheiro. Então, esses pequenos detalhes que e nós vamos cobrar, sim, do governador Eduardo Leite, porque ele é dessa região. Sim. Né? Se elegeu para essa região,
foi bem votado nessa região, então ele tem que ter esse compromisso também, porque essa questão dos pedágios aqui, aonde outros, nós vamos a São Paulo, ali nós pagamos 13 e pouco, Santa Catarina, R$4 no máximo, aqui R$13, 15 reais. 15 reais está hoje está 15 com 14, 15 com 20, é um absurdo que se paga. E tudo isso empobrece a região e não dá capacidade de competitividade para trazer outros investimentos para cá. Então, acho que esse é um papel também do vereador e a gente quer atuar sempre firme e forte nesse sentido de ajudar a nossa região. Programa UPACAF e a comunidade. Como o programa é o sábado às 13 horas, né, a gente se detém só na entrevista com o convidado, né? Então não tem participação popular, né, ainda, né, mas a gente recebe muitas mensagens durante a semana, o programa vai para a rede social, a gente recebe muita mensagem de pessoas que fazem várias perguntas e a gente procura falar sobre gestão, né? Na área da saúde, eu gostaria que você falasse quantos postos de saúde tem no Capão do Leão, né? O que falta na saúde dentro dos postos, né? Tem um pronto-socorro dentro do Capão do Leão ou eles vêm todos para cá? Como é que é o atendimento lá? Né? Porque tem que ter o acolhimento. Isso, né? isso. Como é que funciona lá no Capão do Leão? Capão do Leão, é importante essa tua pergunta para as pessoas sentarem e compreender como é que funciona a saúde. Nós temos a saúde, que é a saúde básica, a saúde média e a saúde plena. A saúde básica são aqueles municípios onde tem, né, uma população como a nossa lá, que são 30 mil habitantes. A saúde média é um compromisso já do Estado e a saúde plena é compromisso do Estado e da União. Não quer dizer que o município não passa, né, cobrar disso e não tenha responsabilidade. Mas no nosso município, nós temos a saúde básica, o que é? As unidades básicas de saúde, os postos de saúde, que nós temos o clínico geral. Às vezes as pessoas dizem assim, nós precisamos do ginecologista, nós precisamos de especialista. Não, especialista em saúde média ou plena. E aí quem nos dá é o Estado ou a União, através da regulação. Nós temos uma diretora, que o setor de regulação, onde nós trabalhamos com 5 programas, onde ali você consegue o especialista, você consegue a cirurgia, você consegue todos os tipos de especialista e todos os tipos de exames, tipo ultrassom transvaginal, eletro. Isso é responsabilidade do Estado, responsabilidade da 3ª Coordenadoria de Saúde, que é ligada ao Estado. Esse setor o que faz? A unidade básica de saúde, o postinho, como é dito, ele repassa a consulta daquela pessoa, vai lá no clínico geral, vai consultar, eu vou dizer, olha, o senhor está com problema, olha, está com alguns sintomas de problema cardíaco, o que eu vou fazer? Vou encaminhar você para um cardiologista. Você vai na secretaria, a secretaria bota no sistema o seu nome, e aí a coordenadoria libera os atendimentos. Então, por isso que às vezes o atendimento não é em Pelotas. Pelotas é saúde plena. Então, Pelotas tem todo que é tipo, tem desde do clínico geral ao especialista top, porque é uma cidade com saúde, que cuida da saúde plena. Assim como o Rio Grande também. Tanto é que eles são referências, né? Quem é referência? Tipo, nosso traumatologista, hoje, se eu me quebro no Capão Leão, eu não sou atendido em Pelotas. Eu tenho que ir lá para Rio Grande. Bota na ambulância e me leva para lá. E nós temos lá um pronto atendimento. O que é um pronto atendimento? Nós conseguimos aquilo na época do governo Lula, que sobrou uma UPA, na realidade, que vinha para a região, e como nós não tínhamos um pronto atendimento, nós pegamos a UPA, né, a gente conseguiu fazer uma intervenção na época, e se instalou lá no Capão do Leão. Só que ele não funciona quanto UPA, porque nós não temos a capacidade populacional de ter uma UPA lá. Então nós criamos um pronto atendimento que é um espetáculo para aquilo que se necessita, que poderia ser até, vamos dizer, um hospital, o pessoal diz, né? Só que para nós criarmos um hospital lá, nós teríamos que ter uma referência, o Estado teria que bancar.
E o Estado não banca, porque ele já banca outros hospitais, inclusive com risco de fechamento, Santa Casa, né, beneficência. Então esse é um grande problema da saúde, porque às vezes a população não entende. O sistema SUS, ele funciona muito bem. Qual é que é o grande problema hoje? Eu costumo dizer assim, ó, se você vai fazer um ultrassom, vou dar um exemplo do ultrassom. Você vai lá, quer fazer um ultrassom. O ultrassom é de 30 a 90 dias para o Estado lhe dar. Aí você vai dizer, mas demora muito tempo. Não, é que como você, a não ser que você sofra um acidente, né? Aí ele é urgente. Mas se não, você está com uma dor, iniciou agora, você vai fazer o raio-x, depois vai vendo, tem etapas para fazer. Às vezes as pessoas passam, um dos grandes problemas também que tem na saúde, que a pessoa, ela vai procurar o dentista quando ela já não tem mais o dente, né? Ela só está só com a raiz. Aí ela quer arrancar no mesmo dia. Ou ela está com infecção, aí você cura a infecção, ele não vai arrancar, aí vai de novo. Então existe, nós temos que primeiro fazer um trabalho de educar a população. A população tem que ir no posto de saúde, tem que fazer os exames anuais. Mas não tem como fazer o exame, não, tem como fazer, porque se a prefeitura não der, eu encaminho e eu resolvo quase todos os problemas que tem hoje de saúde, aqueles problemas sérios. Por quê? Porque eu sei o prazo. E se não faz, eu mando para o Ministério Público. E o Ministério Público já cobra da terceira. Se a terceira não fizer, o município pode fazer. O município faz o exame, paga e depois cobra do Estado. O Estado tem que repor. O que eu não posso sem fazer esse processo, se eu pegar um exame, pagar para fazer um exame que é a obrigação do Estado, e eu não tiver juridicamente, eu não tiver esse apoio, o que acontece? Eu vou ter que tirar do meu bolso depois para pagar isso, porque não é obrigação da prefeitura, nós somos saúde básica. Então tem algumas coisas que as pessoas não entendem na área da saúde e que é importante. E o pior é que tem vários vereadores e vereadoras que, não conhecendo, começam a jogar o povo contra uma questão que é legal, né? Que tem o seu trâmite. Só que aí depois, quando eles viram o prefeito, aí o problema volta contra eles. Então a informação é uma coisa importante hoje na área da saúde. Nós terminamos lá no Capão do Leão o programa a questão das cataratas. O que acontece? Só para o pessoal ter uma ideia, nós temos aí 24 municípios regidos na nossa região. Então, vamos dizer assim, nós temos por mês, vou dar um cálculo, 800 mamografias, tá? Entre São Lourenço, Canguçu, Capão do Leão, Pedro Osório, Cerritos, 24 municípios da nossa região, que divide lá com Pinheiro Machado. O que acontece? Por que é repassado 800 mamografias? Não é porque o governador quer, ou porque o Renato quer, ou porque o Pedro quer. Não, isso é um estudo. Existe um estudo, né? Existe tantas pessoas a partir de uma certa idade que começa a dar problema, né? Questão de mamas, que tem que fazer tipo adolescente, você não faz mamografia. Não tem necessidade, a não ser que apareça um nódulo, coisa e tal, que é muito difícil aparecer, né, quando é jovem. Mas pode acontecer, mas é casos raros. A partir dos 40 anos, a mulher tem que fazer. Bom, o que acontece? O que acontecia na região, e que é uma questão deles não conhecer a gestão pública, e acontece com vários municípios, porque as pessoas botam lá um secretário que não conhece o SUS, que não conhece como é que funciona. Então, você tem do dia 10 ao dia 15, você cadastrou, botou lá no sistema, tá? Do Capão do Leão. Aí, vamos dizer, eu tenho 20 pessoas esperando mamografia. Aí lá, Cerrito, ele tem mais 10 pessoas esperando mamografia. Aí no outro tem 3, vamos dizer. Quando vem é dividido isso pela população, então Cerrito lá tem direito a 15, mas ele tem 3 pessoas para esse tipo de exame. O que acontecia antes de eu chegar ali? O município não encaminhava esses 15, tem 3, tem 15, ele não encaminhava essas 12 para o sistema que todos os municípios juntos tivessem acesso, para ele se cadastrar naquilo que sobra do teu município.
E aí nós fizemos isso. Então, Capão do Leão, nós tínhamos uma fila de catarata, nós terminamos com todas as pessoas que estavam esperando com cirurgia de catarata. Como? Nós pegávamos um oftalmologista, sobrava dos outros municípios, nós chegávamos a botar ônibus. Nós levávamos 40, 45, 50 pessoas para fazer por mês, para fazer as cirurgias. Então, tudo é no processo, entender a logística, como funciona a saúde pública. O sistema SUS é bom, ele funciona bem, só que nós temos que ter gestores que conheçam como funciona, senão quem paga o maior preço é a população, que acaba não sendo atendido. Essas 12 vagas, que vamos dizer que era de Morredondo e que o Morredondo não repassava para os outros municípios, o Estado paga para o hospital. Sim. Vá ou não vá. Então, esse jogo também, existe também um jogo, né? Que a gente sabe como é que funciona muitas vezes a questão política, de que, bom, o cara recebia e não fazia o serviço. Sim. E a população necessitando desse tipo de exame, desse tipo de cirurgia. Então, teve várias coisas que a gente conseguiu trabalhar bem, assim, nesses últimos 4 anos que a gente esteve na frente da gestão, e foi uma gestão do que nós mostramos com dados ali, porque tem um cronograma na 3ª coordenadoria que todo município ele faz uma previsão de crescimento, né, do que ele fez se ele cresceu, se ele atendeu 70% daquilo, se ele atendeu 80%, se atendeu 90%, qual é o índice que ele atingiu. E nós chegamos a... Bom, quando eu vi que eu cheguei no Capão Leão, nos primeiros anos, lá não se media a pressão. Aí como que não mede pressão? Fui olhar o índice, por quê? Porque tu fazia no posto, mas não cadastrava. E se você não cadastrar no sistema e mandar para o governo federal, não vem consulta para você, não vem esse tipo de exame. Então, existe também essa questão da burocracia, que infelizmente as pessoas atendem, mas não botam ali no diagnóstico. Passou pela técnica, tem que registrar, passou pela enfermeira, tem que registrar, passou pelo médico, tem que registrar, e depois a ficha da pessoa, ela é inserida no sistema. Se eu baixar sua ficha lá de Brasília, se eu pegar o teu nome, teu CPF, o teu cartão do SUS, eu baixo um programa e eu vou saber aonde tu consultou a última vez, qual foi o exame que tu fez. Isso tem que estar no cadastro da pessoa. E muitas vezes os municípios não fazem isso, e aí eles perdem muito recurso da saúde, que infelizmente por conta de não saber como é que funciona a gestão. Vereador, em relação à participação popular, quais os conselhos que existem lá no Capão do Leão? Se existe, né? Porque tem municípios que o governo não quer que esteja conselho organizado para prejudicar o trabalho. Ao contrário, o conselho ajuda. Ele pode levantar as questões que realmente não está sendo atendida a população. O conselho é para isso, para fiscalizar. Sim, sim. Né? E quais os conselhos que existem, ou se existe conselho lá no Capão do Leão? Não, em relação aos conselhos do município de Capão Leão, nós temos vários conselhos. A gente avançou bastante, porque a gente sempre trabalhou muito nessa questão da organização social. Infelizmente, alguns hoje estão capengas, né? Nessa última gestão aí que entrou, ele meio que desmanchou alguns conselhos. Nós temos o Conselho da Saúde, nós temos o Conselho do Deficiente Físico, nós temos o Conselho do Esporte, nós temos o Conselho da assistência social, nós temos hoje praticamente quase todo o Conselho do Idoso, quase todos os conselhos. O grande problema é que foi feito algumas mudanças nesses últimos 2 anos aí de gestão, quem vai fazer, né? Que ele acabou prejudicando, porque foi desmontado alguns conselhos, inclusive o Conselho do Meio Ambiente, ele está sob júdice, que mudou, o prefeito quis mudar as regras do jogo, e isso enfraqueceu muito, né? Nesses últimos ano e 11 meses da atual gestão, enfraqueceu bastante o conselho. Mas o conselho é uma parte importantíssima, né? O conselho hoje, para ter uma ideia, o Conselho de Saúde é o Conselho de Saúde que julga tuas contas. O Conselho de Saúde hoje ele é mais importante que a Câmara de Vereadores. Onde ele apontar algum problema, a gestão vai responder. Ele que define também o recurso, né? Ele que define, sim. Ele que define aonde vai ser investido o recurso, aplicado todo o recurso para exames, para especialista, quer dizer, para compra de material, para compra de carro. Quer dizer, o conselho é o gestor hoje que deveria
está fazendo todo o debate com a sociedade, né? A gente não conseguiu implementar ainda os conselhos de bairros, né, que é os conselhos por UBS, mas nós temos o conselho geral lá, que é o Conselho da Saúde. Inclusive ele foi reformulado agora, a gente teve alguns problemas sérios nesses últimos anos aí, nesse último ano e pouco, mas agora parece que reformularam e a gente espera que ele funcione. Porque se o conselho não funcionar, aí é só o Ministério Público mesmo que resolve algumas coisas, algumas ações de coisas que são feitas erradas por conta da gestão, e aí o Ministério Público que consegue apontar os erros e as falhas que tem na gestão. O Conselho da Saúde, eu faço parte do Conselho da Saúde aqui, represento a UPACAF há muito tempo, hoje estou no setor de fiscalização, e uma das coisas que a gente vê na saúde é que nos hospitais existe leito do SUS. Isso. E que muitos são sonegados informação. As AIHs, né? São sonegados as informações, mas hoje o Conselho está fiscalizando. Todos os municípios têm leito nos hospitais de Pelotas, inclusive. Temos na Santa Casa, na Beneficência, e às vezes quando me ligam pedindo um leito que estão no pronto atendimento ali, não querem liberar, mas tem vaga. O município tem direito, então... E aí eu te passo a informação, eu tenho fiscalizado junto com os conselheiros, os hospitais aí, a Santa Casa ela tem 30 leitos de SUS. Muitas vezes está 20 desocupado. 20 leitos desocupados já chegou a ter durante uma semana. E são leitos que já... E o PS lotado de gente nos corredores. Então, muitas vezes custo, e não quer dizer que não está sendo pago. O SUS paga. Esses leitos é pago pelo governo federal. Então, existe isso aí. Então, não é a desculpa aí que não existe leito, né, para atender a população. Eu vejo que o Capão do Leão também, eu procuro visitar muito o Capão do Leão, tenho muita amizade ali no Capão do Leão. A questão do transporte coletivo. É um problema. Tu falasse, uma coisa tu falou agora, foi criado, tem o Conselho do Deficiente Físico. Como é que está a sensibilidade que eu vejo os ônibus sem a rampa para deficiente? Como é que o grande problema do transporte do município de Capão do Leão é a questão que ele é regido pela Metroplan, né? E tem duas empresas que dominam isso, é uma concessão. E existe um estudo para terminar essa concessão e para fazer uma licitação, mas a gente sabe que isso... Desde que eu acho que eu tinha meus 20 e poucos anos, já existia essa conversa, e até hoje continuam as mesmas empresas e fazem o que querem. Infelizmente, nós temos agora chamando uma audiência pública para discutir isso, porque uma das empresas saiu fora, né? Nós tínhamos a Cooperec e a Bosenbecker, né? A Bosenbecker saiu fora, ficou Santo Silvano. Então, e aí bagunçou todos os horários, aqueles avanços que a gente tinha nos horários. Para você ter uma ideia, tem um ônibus que sai daqui 10 e pouco, às 22 horas, e as pessoas que têm que estudar, que tem que ir às 11h30, às 23 horas, 22 horas e 30 minutos. Então, a gente tem feito várias reuniões com a Metroplan. Não surge muito efeito, eu tenho dito, né, eu tenho cansado de fazer esse debate, por isso estamos chamando uma audiência pública para a população ir lá. Eu pego o ônibus super lotado, agora eles começaram a botar esses micro-ônibus também, então nos horários de pique não tem, porque é uma cidade dormitória, o pessoal vem para cá, chega atrasado, e tem muita gente que vem do Capão Leão, desce no centro para ir para um bairro trabalhar, né, ou para ir lá para a praia, e aí se perde o ônibus aqui e chega atrasado sempre. Tem muita gente que trabalha doméstico, pedreiro, carpinteiro, servente. Trabalha no restaurante? Que trabalha no restaurante, quem chega à tarde, quem trabalha num bar à noite, quer dizer, é um grande problema, e as pessoas não têm, aí tem que pegar Uber. Né? E a gente está nesse debate, passou esse ano inteiro, a pandemia foi um horror, eles cortaram muito horário.
né? Andava com os ônibus superlotados também, eu denunciei muito no Ministério Público, inclusive tiveram algumas boas multas, né? Porque empresário ele sente quando ele leva multa, se levou multa ele vai, porque reclamar não adianta, tem coisas que tu reclama e não adianta. Então a gente está nesse debate, esperamos também, a gente cobra muito também a questão do prefeito, que não se envolve com esse tipo de relação, né? Eu costumo dizer que quem tem a chave da cidade é o prefeito, é o executivo. E o executivo tem que se envolver, ele tem que cobrar isso. Mas, infelizmente, nessa gestão que está hoje no Capão-Leão, quem se envolve é os vereadores. Me parece que o executivo ele não existe. Né? O executivo não se envolve em pautas que a população está reivindicando. Infelizmente, é assim que tem acontecido na cidade. Mas a gente continua lutando aí, tentando, né, fazer com que a população seja ouvida e que a gente dê uma condição de melhoria para a população, principalmente essa população que anda, né, no transporte coletivo, porque é um problema. Eu já estudei aqui em Pelotas, quando eu morava lá, sempre foi um problema. Depois andava de bicicleta, é mais fácil tu vir de bicicleta e voltar de bicicleta que depender de ônibus. Infelizmente, o transporte lá está devendo muito, e a gente espera aí, vamos cobrar firme também do governo do estado e da Metroplan que resolva essa situação. Abrindo uma licitação, se abrir uma licitação, se resolve as coisas, porque na realidade quando você tem concessão é aquilo, né? Eu te concedi isso, então tu fica, né? É aquele jogo, né? A gente sabe como é que funciona isso. E quando a empresa é administrada pelo Estado, né? Aí tem esse problema, né? Que o poder, na verdade, o poder público poderia fazer um decreto que os ônibus todos os ônibus deveriam ter a rampa para o deficiente físico. Né? Porque o deficiente físico ele não tem horário, ele precisa se locomover para uma consulta aqui em Pelotas, ele precisa do transporte. E a dificuldade do deficiente é a questão da acessibilidade, né? De ter a rampa para subir, ou aquele de muleta também, que muitas vezes sim. Né, não pode passar para trás, eu lá não sei como é que funciona, se entra por trás. Não, é pela frente, né? Pela frente, também, a mesma coisa que aqui. É a mesma coisa. Tá. Mas é um problema. Eu acho que se tiver 1 ou 2 ônibus que tem a rampa, entendeu? E aí o deficiente vai ter que, depende daquele horário, né? Sim. E não tem acesso, né? Na realidade não tem acesso. É uma briga que o Conselho dos Deficientes tem traçado bastante lá, né? Só que, na realidade, o transporte ele é coordenado pela Metroplan, que a Metroplan empurra para a empresa empurra para a Metroplan, a prefeitura não se envolve, e acaba quem paga a conta os moradores, e a passagem não é barata. A passagem lá no Capão-Leão é bem carinha. Eu estive em Pelotas, hoje gasta R$12. Programa UPACAF e a Comunidade. Né, estamos chegando a fim do nosso programa, o programa da UPACAF e a Comunidade, o programa que vai ao ar todo sábado a partir das 13 horas. E eu quero já, né, para te despedir, porque estamos encerrando, né? Passou rápido. Teria vários assuntos para a gente tocar, né? Mas hoje vocês ficaram conhecendo um pouco do Capão do Leão, né? A gente discute muito Pelotas, mas hoje nós estamos discutindo com o vereador Renato, discutindo o Capão do Leão, para você conhecer. Semana passada teve aqui a engenheira Regiane Jorge, que faz um trabalho muito importante na Secretaria de Desenvolvimento Rural, é funcionária pública, e a gente aprendeu muito sobre colônia. Sim. E hoje a gente aprendeu sobre a cidade do Capão do Leão. Obrigado pela tua participação aqui, né? O espaço está aberto aí, a hora que a gente puder, na tua agenda aí, claro, a gente falar vários assuntos aí que é importante. Tranquilo, eu quero agradecer a atenção de todos, agradecer aqui o Valdir, né, que nos deu esse espaço, convidar você aí para conhecer Capão-Leão, o Cerro do Estado. Nós temos uma festa de Natal que vai ser do dia 16 ao dia 19. É uma festa muito bonita, tem encenação, Jesus Cristo, tem a chegada do Papai Noel com trem a vapor, o trem funciona lá. Então a gente está convidando a todos vocês, do dia 16 ao dia 19, se fazer presente lá no Cerro do Estado. É uma festa muito bonita, leve sua criança lá, o Papai Noel vai estar lá chegando de trem.
E também convidar, nesse domingo nós temos uma grande festa no assentamento da Palma, ali pela BR, quem vai para Jaguarão entra ali no assentamento da Palma, onde vai ter lá churrasco, alimentação, um dia festivo dos assentamentos, aonde a gente mostra ali toda a produção do Movimento Sem Terra, produção de morango, produção de carne, produção de embutidos, queijos, né? Então convidar todos aí que se façam presente, que visite a nossa cidade. Nós temos lugares muito bonitos e a gente tem que investir nisso. Capão Leão é pertinho, não dá 10 minutinhos. Vá até lá que vai valer a pena você conhecer um pouco mais da nossa cidade. Desde já agradeço e vou me despedir com Namastê, que é o Deus que existe em mim, saúde o Deus que existe em vocês. Muito obrigado. Agradeço o carinho de todos vocês. Chegamos ao final do programa. No próximo sábado a gente retorna com mais um programa UPACAF e a Comunidade. Baby, let's write a love song